Então, na aula de agora, a gente vai estar resolvendo os exercícios sobre a primeira lei da termodinâmica, na apostila ainda do terceiro bimestre, página 339. Vamos começar pelo praticando, pelos exercícios do praticando. Praticando não, desculpa, gente, resolvidos. Eu vou explicar o resolvido, que tem já na apostila de vocês resolvido, e depois a gente vai estar fazendo os exercícios do praticando. Vou ler o enunciado desse primeiro exercício resolvido, tá? Determinada amostra de gás sofre expansão. Eu vou colocar aqui as palavras importantes, tá bom? Pra gente depois verificar os sinais, tá? Se é positivo, se é negativo. Realizando um trabalho igual a 500 joule. Opa, eu tenho um trabalho igual a 500 joules. Sabe-se que, durante o processo, a energia interna desse gás aumentou. A energia interna do gás, gente, a energia interna do gás aumentou. Se a energia interna do gás aumentou, quer dizer que a temperatura aumentou, ou seja, esse gás esquentou. E essa energia interna aumentou em 150 joules. Qual a quantidade de calor absorvida pelo gás durante esse processo? Quantidade de calor aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o gás, ele expandiu, e segundo, o gás, a energia interna aumentou. Ou seja, então, o gás esquentou. O trabalho, se ele expandiu, o sinal é positivo. E a energia interna, se a temperatura aumentou, se a energia interna aumentou ou se o gás esquentou, o sinal também é positivo. Então, agora é só jogar esses valores na fórmula. Quantidade de calor vai ser igual a trabalho mais energia interna. E aí, a gente vai achar quem? A quantidade de calor. Trabalho, 500, mais energia interna, 150. Quantidade de calor vai ser igual a 650 joules. Só isso, professora? Só isso. Não é difícil. A gente tem que pegar as palavras do texto, do enunciado do exercício, para aí a gente descobrir os sinais, tá? Do que está se referindo. Quando o gás se expande, a gente fala de trabalho. Quando o gás se esquenta, a gente fala de energia interna. Ou quando o gás recebe ou perde calor, a gente fala de quantidade de energia. Então, quer dizer que o gás, gente, ele recebeu calor. Por que ele recebeu calor, professora? Porque aqui no cálculo o valor deu positivo, não deu? Então, quer dizer que esse gás recebeu calor porque o sinal da quantidade de calor aqui desse número, ele é positivo. Bom, agora a gente vai para o praticando. Primeiro exercício do praticando. É um exercício teórico que não envolve cálculo. Vocês precisam me entregar foto das atividades, hein? Da apostila, que vale nota. Semana passada teve já atividade e hoje também são essas atividades do praticando. Então, a gente vai resolver exercício 1, 2, 3 e 5. 1, 2, 3 e 5.
A professora vai ler aqui o enunciado do exercício e aí eu vou estar explicando, ok? Então, nós temos 6 afirmações. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Temos 6 afirmações nesse primeiro exercício do praticando. Eu vou ler e já vou explicando se é correta ou incorreta cada uma dessas afirmações, tá? Sobre as transformações gasosas e a primeira lei da termodinâmica, podemos afirmar que, primeira afirmação, em uma expansão isobárica, a temperatura do gás aumenta. Essa questão ela tá correta, né? De acordo com a primeira lei da termodinâmica, para transformações isobáricas, a gente tem aí quantidade de calor é igual a trabalho mais energia interna, trabalho mais energia interna. Haverá sempre um aumento de energia interna em uma expansão. Logo, um aumento de temperatura. Lembra que a professora falou que a energia interna está relacionada à temperatura. Então, é verdadeira, correta. Vou colocar V de verdadeira e F de falso, tá? Ao invés de ser correta e I incorreta. Segunda afirmação. A variação da energia de um gás, é nula nas transformações adiabáticas. A professora acabou de explicar para vocês sobre transformação adiabática. E a professora acabou de falar que na transformação diabática, a quantidade de calor que é nula. Por quê? Porque o gás ele nem perde e nem recebe calor, não tem trocas de calor. Ou seja, a quantidade de calor é igual a zero. E não a energia, tá? Então, a afirmação 2 é falsa. 3. Nas transformações adiabáticas, o gás é incapaz de realizar trabalho. Nas transformações adiabáticas, o gás é incapaz de realizar trabalho. Incorreta, né, gente? Por quê, ó? Vamos lá. Eu vou ter a energia interna igual a trabalho. Na transformação diabática, eu realizo o trabalho sim. Eu utilizo essa fórmula aqui, então eu realizo o trabalho. Meu trabalho não é nulo. Quem é nulo é a quantidade de calor, tá? Então, 3 é falsa. Afirmação 4. Nas transformações isovolumétricas. Transformação isovolumétrica, o volume é constante, tá? A variação da energia interna do gás é igual ao calor que esse gás troca com o ambiente. Energia interna é igual a calor. Então, vamos voltar lá na formulazinha. Transformações isovolumétricas. Energia interna igual ao calor. Quando a professora explicou para vocês, a professora explicou que o trabalho, nesse caso de transformações isovolumétricas, o trabalho é nulo. E a energia interna vai ser igual à quantidade de calor, sim. Então, afirmação verdadeira. Afirmação 5. Nas transformações isobáricas. Isobárica, gente, a pressão ela é constante, tá? Então, nas transformações isobáricas, vou colocar aqui a fórmula, tá? Quantidade de calor é igual a trabalho mais energia interna. Nas transformações isobáricas, o calor absorvido pelo gás sempre é menor do que o equivalente em trabalho que o gás
realiza. Incorreta. Por quê? Porque a quantidade de calor nunca vai ser menor, vai ser maior. Nas transformações isobáricas, a variação de energia interna sempre é maior do que o trabalho. Então, falsa. E a afirmação 6, a última afirmação, a energia interna de um gás. Quando a quantidade de partículas desse gás no sistema permanece constante, é função exclusiva de sua temperatura. Correta, né? Porque a energia interna aqui do gás, ela é função, sim, da temperatura. Por essa fórmula aqui, ó. Ou seja, a gente fala que essa fórmula a gente tem a energia interna em função da temperatura, tá? E exclusivamente em função da temperatura. Então, a afirmação verdadeira. Quais são as afirmações verdadeiras? 1, 4 e 6. Resposta correta, letra C. Então, alternativa C é a alternativa correta. Então, ó, alternativa C é a correta. Questão 2. Questão 2 é um pouquinho mais complexa, tá? Questão 2, a gente tem um gráfico. Aqui é pressão. Aqui é volume. Zero, 1 e 4. 200 e 600. E aí nós temos a reta AB. AB. Nós temos essa reta aqui. Bom, lendo aí o enunciado do exercício 2 e praticando nessa página aqui. Um sistema termodinâmico constituído de certa amostra de gás ideal segue o estado termodinâmico A para B, conforme o diagrama pressão-volume. A seguir, qual a variação, tá perguntando aí, qual a variação de energia interna desse gás, sabendo-se que o calor recebido por ele é igual a 5.000 joules. O calor recebido por esse gás é 5.000 joules. Tá falando que quantidade de calor recebido, se o gás ele recebe calor, meu número é positivo, tá? Só que, nesse exercício, como que a gente vai calcular? Como que a gente vai conseguir calcular energia interna? A gente tem a fórmula, quantidade de calor, ou melhor, trabalho, tá certo, energia interna vai ser igual a quantidade de calor menos trabalho. Eu só modifiquei a fórmula, tá, gente? Um pouquinho. Mas é a mesma fórmula. Quantidade de calor é igual a trabalho mais energia interna. Passei o trabalho para o outro lado, negativo. Só isso que eu fiz, tá? Como que a gente vai utilizar essa fórmula? Professora, a gente não tem trabalho. Não temos trabalho.
Porém, trabalho, gente, a gente tem um gráfico aqui. Um gráfico que envolve pressão e volume, tá? Nós temos 2 volumes, volume inicial, volume final. E nós temos 2 pressões, pressão inicial, pressão final. E a fórmula de trabalho é pressão vezes a variação de volume, até aí beleza. Mas não tá falando que é a variação de pressão na fórmula aqui, ó. Variação de volume, ok. Volume final menos inicial. Mas pressão, não tá falando aqui que é variação de pressão, não tem o delta. E se a gente tem um gráfico, a gente tem uma figura nesse gráfico. É mais fácil a gente calcular trabalho pela área dessa minha figura aqui, ó. A área dessa figura que tá achurada, do que pela fórmula, tá? Que figura é essa daqui, gente? Trapézio, né, ó? Trapézio. E a gente descobre trabalho é igual à área do trapézio. Tentei desenhar um trapézio aqui, tá? Vamos tentar de novo. A área do trapézio. Professora, não lembro a fórmula da área do trapézio. E agora? Então, o primeiro passo desse exercício é calcular o trabalho, que é a mesma coisa que a área aqui, ó, do trapézio, tá? Isso daqui vai ser o trabalho. Para depois eu conseguir descobrir a energia interna, porque a quantidade de calor foi passada no enunciado. Então, vou apagar isso aqui e vou fazer por partes. Primeiro passo, área do trapézio, que vai ser igual a trabalho, tá? Então, vamos lá. A área do trapézio, base maior vezes base menor, multiplicado pela altura, dividido por 2. Essa é a fórmula da área de um trapézio. Se área é igual a trabalho, eu vou falar que isso daqui é, ó, área do trapézio é igual a trabalho, que é igual a essa fórmula aqui, tá? Então, vamos lá. Tentar fazer com que caiba esse cálculo aqui. Vou até puxar a lousa um pouquinho pra cá. Então, a área do trapézio vai ser igual. Base maior. A base maior do trapézio é essa daqui, ó. Percebam que o trapézio, gente, ele não tá assim, ele tá deitado, tá? Então, aqui, ó, é a base maior. Aqui, a base menor. Base maior, base menor e a altura do trapézio. Por quê? Ele não está assim, ele está assim. Então, a gente tem a base maior, a base menor e a altura. A base maior do trapézio, quanto que vale? 0 a 600. Base maior, 600. Base menor é esse tamaninho aqui, de 0 a 200. Então, vezes 200. Multiplicado pela altura. A altura do trapézio, gente, 4 menos 1, a altura é 3. Por quê? Porque o trapézio não tá começando no 0, por isso que não é 4 a altura, é 3, tá? 4 menos 1, 3, dividido por 2. A área do trapézio vai ser igual a 600 vezes 2.200, 1.200. Opa, aqui não é vezes não, gente, aqui é mais. Fórmula da área do trapézio é mais. Tá bem que a professora viu agora, hein? Antes da gente finalizar. 600 mais 200, 800. 800 dividido por 2, 800 dividido por 2, 400. 400 vezes 3,
1.200. A gente está falando de área, mas a gente está falando de trabalho, então é joules. Então, quer dizer que o trabalho é igual a 1.200 joules. Ou seja, esse gás, gente, ele se expandiu, então aqui é positivo, ele se expandiu, esse gás está em expansão. Então, a primeira parte do exercício é essa daqui, tá? A segunda parte do exercício agora é calcular a energia interna. Energia interna, que vai ser quantidade de calor menos trabalho, menos da fórmula, não é porque o gás está sendo comprimido, tá? Então, energia interna é igual a quantidade de calor 5.000 menos trabalho, que é 1.200. Isso daqui vai ser igual a 5.000 menos 1.200, 3.800. 3.800 joules. Então, tá aqui a resposta do exercício 2. Bom, temos mais 20 minutinhos. Fazer exercício 3 e o exercício 5. Deixa a professora uma lousa, né? Não sei se vocês não vão printar a tela. Vou apagar. Exercício 3. Printem a tela, depois copiem na apostila. Então, exercício 3, apagando. O exercício 3 não é difícil, mas requer atenção, tá? A professora vai ler o exercício, separar as informações aqui e aí a gente vai para o cálculo. Um gás de volume inicial. Um gás de volume inicial igual a 6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. E sobre pressão constante. A pressão é constante igual a 1 atm. Esse gás, gente, ele se expande, passando a ocupar um volume de 14 vezes 10 a menos 3, ou seja, então o volume ele aumentou 14 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. A quantidade de energia fornecida ao gás na forma de calor, a quantidade de energia fornecida ao gás na forma de calor para manter a energia interna num valor constante durante esse processo é de aproximadamente... Então, tá perguntando a quantidade de calor. E tá falando aí que a quantidade de energia fornecida ao gás na forma de calor para manter a energia, ou seja, é fornecido calor, tá? Se é fornecido calor, então a energia interna vai ser... na verdade, não vai nem ter energia interna. Porque tá falando que a energia interna é constante, ó. Se a gente pegar a fórmula, a quantidade de calor vai ser igual trabalho mais energia interna. Tá falando, gente, que a energia interna é constante aqui, ó. Se a energia interna é constante,
eu posso considerar que ela é igual a zero. Ela é constante, ela não muda. Então, vai sobrar o quê? Quantidade de calor vai ser igual a trabalho. Tá, professora, mas eu não tenho essas informações. Aqui. E eu preciso encontrar a quantidade de calor. Bom, vamos relembrar a fórmula, gente, de trabalho, ó. Essa formulinha aqui, ó. Então, vamos lembrar a fórmula de trabalho. Trabalho é igual a pressão multiplicado pela variação de volume. Volume final menos inicial. Trabalho é igual. Pressão tenho? Tenho, é 1. Multiplicado por volume final, 14 vezes 10 a menos 3, menos o volume inicial, 6 vezes 10 a menos 3. Trabalho vai ser igual a 1 vezes tudo isso é tudo isso, certo? 14 menos 6, 8. 8 vezes 10 a menos 3 eu copio. Achei trabalho. Só que tá falando que quantidade de calor é igual a trabalho. Por quê? Porque a energia interna é constante. Só que a gente tem uma informação que 1 ATM, aí no final do enunciado do exercício 3, está falando que 1 ATM vai ser igual. Na verdade, aqui nem é joule, hein, gente? Ó, aqui é ATM, a unidade de medida de pressão, e volume é metro cúbico. Então, aqui a unidade de medida de trabalho é ATM por metro cúbico. A gente precisa transformar isso daqui em joule. Como que a gente transforma em joule? 1 ATM é 1,01 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Deixa eu organizar aqui direitinho. 1 ATM é igual a 1,01 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Para eu transformar isso daqui em joules, eu pego o trabalho e multiplico por esse valor aqui, ó. Eu pego esse ATM e multiplico por isso daqui, ó. Então, vamos lá. Trabalho vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 3 multiplicado por 1,01 vezes 10 a quinta. Isso daqui é ATM por metro cúbico, Newton por metro quadrado. Isso aqui. Isso daqui, esse cálculo aqui vai me dar em joules, tá? Fazendo esse cálculo na calculadora, 8 vezes 10 a menos 3 multiplicado por 1,01 vezes 10 a quinta vai ser 8,01 vezes 10 a terceira Newton por metro. Newton por metro não, Newton vezes metro. Isso daqui é joule, tá? Newton vezes metro é joule. Logo, trabalho vai ser igual a 8,01, 10 elevado à terceira é quilojoule. E aí, isso daqui é a mesma coisa que quantidade de calor. Porque tá falando que quantidade de calor é igual a trabalho. Então, trabalho é a mesma coisa que quantidade de calor. Então, isso daqui vai ser a mesma coisa que quantidade de calor. Bom, então, continuando, exercício 5, a professora vai ler o enunciado aqui para vocês, tá? E aí, a gente vai resolver cada letrinha dessa que tá pedindo no exercício 5. Certo sistema termodinâmico troca 500 calorias com o ambiente. Determine a variação de energia interna do sistema em cada um dos casos. Está perguntando a energia interna do sistema em cada um dos casos. No caso A, tá falando aí expansão,
isotérmica. Gente, expansão isotérmica quer dizer que a temperatura é constante. E a temperatura está ligada à variação de energia pela fórmula. Está falando que é uma expansão isotérmica. Se a gente usar a fórmula que a gente tem, quantidade de calor igual a trabalho mais energia interna, está falando que a temperatura, ou seja, a energia interna é constante. Porque temperatura e energia interna estão ligadas. Por quê, professora? Por causa dessa formulinha aqui, ó. Quando a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Quando a temperatura diminui, a energia interna diminui. Quando a temperatura é constante, é igual a zero. A energia interna vai ser igual a zero. Então, quer dizer que na expansão isotérmica a gente tem a quantidade de calor igual a trabalho. Por quê? Porque simplesmente a energia interna é igual a zero. Tá perguntando sobre a energia interna no enunciado do exercício 5. Então, a energia interna é igual a zero. Mas a professora gosta de ir um pouquinho além, né? Tá falando que a quantidade de calor é igual a trabalho, que é igual a... No enunciado do exercício está falando que o sistema, ele troca 500 calorias com ambientes, ou seja, 500 calorias é o calor, tá? Porque aqui está dado em calorias, não está dado em joules, ok? Também é outra unidade de medida de calor. Então, a quantidade de calor vai ser igual a trabalho, que vai ser igual a 500 calorias. Porém, respondendo a pergunta do exercício, a energia interna numa expansão isotérmica, sendo isotérmica, a transformação isotérmica, a temperatura é constante, então quer dizer que a minha energia interna, ela é igual a zero, ela é nula, tá? Então, essa daqui é a resposta, ó. Resposta. Vamos lá, a professora já vai fazer a letra B. Então, vamos lá, letra B. Letra B tá falando que é um resfriamento isovolumétrico. H. Resfriamento isovolumétrico. Resfriamento isovolumétrico. Se nós temos um resfriamento, quer dizer que a temperatura final é menor do que a temperatura inicial. Então, isso daqui é um resfriamento. A temperatura final é menor do que a inicial, para eu resfriar alguma coisa. E se tá falando que é um resfriamento, vamos lá na regra de sinal. Quando eu esquento ou esfrio, esquentar e esfriar está ligado à energia interna. Se tá falando que tá resfriando, então quer dizer que a minha energia interna é negativa. O sinal da energia interna é negativo. Isovolumétrico quer dizer que a transformação isovolumétrica, o volume é constante, tá? Se o volume é constante, a gente viu agora há pouco que o trabalho é igual a zero. Por essa fórmula aqui, ó. Se o volume é constante, o trabalho é igual a zero, tá? Logo, por essa fórmula, quantidade de calor igual a trabalho mais
energia interna. Só que nós vimos que a energia interna, gente, ela é negativa. Por quê? Porque o gás, ele tá esfriando. Então, ó, vou trocar o sinal aqui, ó. Troquei o sinal. E aqui tá falando que é volume constante. Então, o trabalho é igual a zero. Então, quer dizer que a quantidade de calor é igual a menos energia interna. Só que, quando a gente fala de isovolumétrico, a gente fala que uma coisa é igual a outra coisa. Então, quer dizer que Q é igual a ΔU. E os sinais também são iguais. Então, por isso, eu vou acrescentar esse sinal aqui. Se vocês voltarem lá na página 332, vocês vão ver que ΔU é igual a Q, só que é positivo. No caso, ΔU é negativo, então Q também será negativo. Então, neste caso aqui, qual que é a energia interna? Se a quantidade de calor falado lá no enunciado do exercício tá falando que é 500, então vamos lá, o menos 500. Então, quer dizer que a energia interna é igual a menos 500. Vou escrever de uma outra forma, tá? Energia interna é igual a menos 500 calorias, por causa do sinalzinho, ó. Então, essa é a resposta da letrinha B. E a letra C tá falando que é um aquecimento volumétrico. Vou apagar. Um aquecimento volumétrico. O volume continua constante, gente, porque a gente está falando de transformação isométrica. O trabalho continua nulo, porque se o volume é constante, o trabalho vai ser nulo. Só que tá falando de aquecimento, então quer dizer que a temperatura final é maior do que a inicial. Um determinado gás iniciou com a temperatura de 30 graus e finalizou com a temperatura de 60 graus após a transformação. Ou seja, a temperatura inicial é menor que a temperatura final, tá? É isso que tá falando aqui. Só que tá falando de aquecimento. Se fala de aquecimento, então quer dizer que a minha energia interna é positiva. Então, se a minha energia interna é positiva, ó, tudo isso aqui é positivo, logo, a minha energia interna, ela é positiva. É o inverso da letra B, tá? Vocês viram que a palavrinha aqui muda tudo? É a palavra, é uma palavra, não é nem números, tá bom? Então, esfriamento, energia interna negativa. Aquecimento, energia interna positiva. Gente, nós fizemos, então, um exercício resolvido, a professora explicou para vocês, tá? Praticando, nós resolvemos exercício 1, 2, 3 e 5. Então, a professora quer que vocês façam na apostila esses exercícios, né? Não sei se vocês tiraram print, então a professora quer que vocês façam esses exercícios na apostila e me enviem ou pelo chat ou pelas tarefas, certo? Porque vale nota.